O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta Jeremias foi chamado por Deus ainda muito novo e não se sentiu tão capaz para enfrentar a missão de profeta. E mais ainda, porque ele foi chamado não para ser um simples profeta de um lugar, de uma cidade,
Ele foi chamado para ser o profeta das nações. Isso complica muito, porque os outros profetas que foram profetas de uma cidade, de uma região, já tiveram enormes complicações. Agora imagina o profeta que vai anunciar às nações. Mas, diante desse sentimento de fragilização, de fragilidade, Deus estimula o profeta, o jovem profeta, a ter coragem. Não tenha medo. Não tenha medo diante das nações. Por quê? Ele diz também para nós, não tenha medo. Por que que ficamos com medo à toa? Diante das situações que aparecem e diante das situações que nem apareceram ainda. Alguns já ficam com medo por antecipação e sofrem por antecipação. Para Jeremias, ele diz: eu te fortificarei. Farei de você uma cidade fortificada. Não deixarei entrar nela qualquer um, não. Uma cidade com uma coluna de ferro, uma muralha, bem forte mesmo. É assim que você será. Deus nos fortalece, mas o medo nos faz desmoronar. Não temos que ter medo. Veja a força, a coragem, a ousadia desse profeta chamado João. Denuncia o rei. O rei está errado, o rei está quebrando a lei de Deus. Ele não respeita o próprio irmão. Está querendo para si a mulher do seu irmão. E essa mulher também revela uma enorme perversidade. Os dois estão errados. E na sua perversidade ela quer a morte de João, que denuncia o erro do rei. E cheia de ódio, ela trama a morte de João Batista. Com enorme crueldade, perversidade. O Evangelho até fala da proteção que o rei dá, mas por que mandou prender? Porque cai no jogo da perversidade. Que rei sem princípio, que governante perverso. Ele manda matar João. Não é porque o outro pediu, é porque ele é perverso também. E assim, João teve a sua cabeça cortada. Aquele que Jesus diz ser o maior entre todos nascidos de uma mulher, tem a sua cabeça cortada por um governante perverso. O admira, gosta de ouvir, mas é perverso. João Batista foi um homem corajoso.
Ele mesmo na prisão continuou com o anúncio. Muitas pessoas, diante da dificuldade, desdiz aquilo que diz. Muitos desistem da missão, ele não, ele foi até o fim. E Jesus, olha aqui, ó, Jesus vai entrar em cena, exatamente com a morte de João Batista. Que tinha dito uma coisa que ele disse para os discípulos dele: é preciso que eu desapareça para que aquele que vem depois de mim possa aparecer. Os discípulos de João pegaram o corpo e sepultaram. E é a partir daí que Jesus começa a sua vida pública. E anunciando o quê? Ele vai anunciar aquilo que João Batista estava anunciando. O que João Batista tinha de mais forte para anunciar? Convertam-se, convertei-vos. E Jesus deu continuidade a isso. Convertei-vos, mudem de vida. Temos que deixar de ser mesquinhos, perversos, cabeça dura, infiéis. Tudo isso precisamos deixar de ser medrosos e crer, seguir e, sobretudo, ter a certeza que Ele está conosco em todos os momentos, até o fim.